O candidato a vereador do Paraná, que era procurado por participação nos atos de 8 de janeiro do ano passado, foi preso pela Polícia Federal em Cascavel. Marcos Pereira, também conhecido como Marcos Geleia, patriota, filiado ao Partido Novo, foi detido por agentes da corporação no fim de semana. Ele foi preso na tarde de sábado, enquanto almoçava em um restaurante de Cascavel, no oeste do estado. Após a abordagem, foi levado à unidade da Polícia Federal lá em Foz do Iguaçu. Marcos Geleia, patriota, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado. Ele é investigado por associação criminosa por ter participado dos atos que depredaram os prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Ele chegou a ser detido em Brasília um dia depois dos protestos e 10 dias depois foi liberado com tornozeleira eletrônica. Marcos é candidato a vereador em Céu Azul, cidade pequena de pouco mais de 11 mil habitantes, que fica a 49 quilômetros de Cascavel. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral aponta que o registro da candidatura de Marcos Geleia Patriota foi deferido, ou seja, que ele pode concorrer nas eleições municipais, apesar da situação na Justiça Federal. O deferimento do registro ocorreu porque ainda não houve uma condenação definitiva contra Marcos ou mesmo uma decisão colegiada de juízes, o que o tornaria inelegível, por exemplo. Para o pleito de outubro, Marcos já recebeu do Diretório do Partido Novo doações de material de campanha que somam R$ 684. Por meio de nota, o Diretório Municipal do Novo, em Céu Azul, informou que acompanha de perto o caso e que o registro do candidato foi feito sem qualquer impedimento judicial. A sigla ainda ressaltou que o candidato sempre manteve uma postura íntegra em sua vida pessoal e profissional. 1.430 pessoas foram presas pelos atos de 8 de janeiro, lá em 2023, sendo que a maioria enfrenta acusações como associação criminosa, armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração. É um trava-língua aqui. Difícil. De patrimônio público tombado. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal condenou 227 pessoas pelos atos de vandalismo, com penas que chegam até 17 anos de prisão. Além disso, os réus foram condenados a pagar coletivamente uma multa de R$30 milhões pelos danos causados. O Ministério Público Federal denunciou 1.644 indivíduos envolvidos nos atos. Vamos comentar juridicamente esta prisão. Não me parece que o Marcos fosse um foragido, porque o próprio judiciário, o judiciário eleitoral nesse caso, sabia o endereço dele. Ele tem endereço fixo, tanto é que deu um comprovante de residência lá no TRE na hora de registrar a sua candidatura. Ele foi preso com as 1.400 pessoas lá que estavam nos acampamentos no dia 8, foi solto depois e se apresenta regularmente na comarca de Matelândia, conforme orientado ali no uso da sua tornozeleira eleitoral. E se o registro dele foi deferido pela Justiça Eleitoral, então ele é candidato. Acho que não há muito o que discutir. Importante acompanhar esse caso. Obviamente, se ele será condenado ou não, aí a situação muda de figura, mas eu vejo parte da imprensa tratando ele como foragido, como perseguido, parte da mídia. Ora, o próprio judiciário sabia onde ele estava, já que ele se inscreveu como candidato e apresentou lá um comprovante de residência. Marque, a dúvida que fica para muita gente é se de repente era o caso de você ter a prisão, por que pode correr todo o processo eleitoral com a tornozeleira eletrônica, da maneira que se apresentou, para agora você ter então, a ação com a prisão dele, inclusive porque ele chegou até a tornozeleira e foi detido logo após a questão do 8 de janeiro. Então os processos que a gente acompanha da justiça brasileira, em que muitas vezes fica o cidadão e o eleitor ali completamente perdido, Não dá para ter organizado qual deveria ser o processo, então, envolvendo aí o Marcos Geleia Patriota já na largada. E me parece que sai um pouco pela culatra. Claro que a gente acredita e tem que acreditar que o objetivo do judiciário não é interferir nos resultados eleitorais, mas nesse caso acaba ajudando ele. Veja, ele já é ali do espectro da direita, estava lá nos atos de 8 de janeiro. Agora aparece, pela situação, como um perseguido, foi pra cadeia, enfim, e ele segue como candidato. É uma situação sui generis, porque ele tem a candidatura deferida
ainda. Se entrar lá no sistema de justiça eleitoral, ele é candidato, mesmo dentro da cadeia. Então, olha a loucura. Acho que vai acabar dando mais palco para ele. Vamos acompanhar para ver como é que essa situação, que no mínimo curiosa, para não dizer mais nada, vai terminar.